Continuando com as demonstrações de programação básica em C, vamos dar uma olhada em como as estruturas de repetição são utilizadas para que você possa criar os laços, os loops de blocos de códigos que são repetidos, que têm que ser repetidos segundo alguma condição, para que nós possamos economizar em código e fazer com que o programa seja mais eficiente. Vamos salvar isso daqui como exemplo de loop. Então save x loop1.c e, como sempre, o nosso include stdio.h e a nossa int main return 0. O primeiro tipo de loop que nós vimos lá foi o while, e ele é frequentemente um dos mais usados. O while se baseia no fato de que enquanto o teste, um certo teste continuar sendo positivo, ele vai continuar repetindo um certo bloco de código quantas vezes você achar necessário. Nesse caso aqui eu vou criar um inteiro chamado a, que eu vou definir como 1. Vamos contar aqui de 1 a 10. E o teste vai ser while a variável a for menor ou igual a 10, enquanto a variável a for menor ou igual a 10. A gente pode tornar esse teste mais simples, se a gente fizer igual a menor do que 11, qualquer um dos dois acaba sendo útil. Eu vou colocar menor ou igual a 10, ele é mais legível, digamos assim. Enquanto ela for menor ou igual a 10, o que nós fazemos? Nós mostramos essa variável, então 1%d, e aqui a variável a. E um ponto interessante de um loop é que você tem que, de alguma forma, ter uma condição estabelecida para a saída do loop. Caso contrário, isso aqui se torna um loop infinito. Nesse caso aqui, o loop só vai sair, você só vai sair desse bloco, só vai sair desse loop e continuar para o resto do programa, que vai chegar até o return, se a variável a chegar a ser maior do que 11. Porque enquanto ela for menor ou igual a 10, é maior do que 10. Quando ela for menor ou igual a 10, ela continua dentro desse laço rodando eternamente. Isso quer dizer que você tem que modificar o valor dessa variável a para que um dia ela seja maior que 10 em alguma condição. No nosso caso aqui é simples, a gente usa um a++, e ele vai executar então, ele vai rodar 10 vezes aqui, quando tiver com o valor como 10, ele mostra pela última vez o valor 10, incrementa para 11, e quando ele testa novamente, ele para e não continua mais e chega até o final do programa. Só para a gente ver isso aqui acontecendo, gcc xloop1 output xloop1 sem o c. No xloop ele mostra os valores de 1 a 10 e você não tem problema nenhum, o programa está rodando de forma adequada. O que acontece, porém, se por acaso eu impedir que o programa chegue um dia a 10, que a variável a chegue a 10, eu vou comentar essa linha aqui, então agora ele vai continuar sendo 1 sempre, eu não estou mudando o valor da variável a, portanto ela vai continuar tendo esse valor ad eternal para o resto da eternidade, pelo menos enquanto esse programa estiver executando. E se eu compilar e executar esse programa, eu vou ver que ele vai ficar imprimindo 1 e usando recursos desse computador, vai continuar usando recursos dessa máquina, sem nenhuma perspectiva de sair. Isso daqui é um loop infinito, é um loop que continua rodando indefinidamente e usando recursos do computador, mesmo que seja um recurso pequeno. Se tiver um conjunto grande de loops infinitos, você vai começar a usar um grupo grande de recursos. Só para dar uma olhadinha aqui, enquanto que isso aqui está sendo usado, eu estou usando bastante. Eu estou usando bastante os recursos do computador, porque eu basicamente estou imprimindo sem parar aqui, e não tem nada que pare, não tem nada impedindo esse programa de usar mais e mais recursos. Claro que ele compartilha, o sistema operacional não deixa com que ele use todos os recursos, mas eu estou gastando recursos preciosos de CPU. Se eu interromper esse programa aqui com Ctrl C, a gente percebe que a máquina volta ao normal dela, sem muito problema. Um programa como esse é muito simples, então ele não tem condições de travar o seu computador, ele não vai chegar a travar o computador, porque o sistema operacional consegue ainda balancear tranquilamente a carga entre isso e os programas que estão rodando, então provavelmente não houve nenhum prejuízo porque a gente estava fazendo.
Mas é claro que se você tiver vários loops infinitos rodando dentro do seu sistema, invariavelmente algum tipo de problema você pode ter, nem que seja o fato de que uma vez que você tenha mais e mais recursos, está usando mais e mais CPU, você está gastando mais energia. Em ambiente de nuvem isso pode ser particularmente nocivo, quando você está sendo cobrado por cada pequeno slot de CPU que você usa. Você pode ameaçar seu computador se por acaso esse loop infinito alocar mais e mais e mais e mais e mais memória. Aí você vai ter um programa que vai começar a usar quase toda a memória disponível no seu computador. Ele não vai invadir a memória dos outros programas. Esse não é o problema. Os sistemas operacionais modernos não tem problema quanto a isso. Mas ele vai exaurir os recursos de memória do sistema e eventualmente você não vai ter como alocar mais memória para outros programas. Você vai começar a fazer swap de memória. Isso é sempre ruim. Então, via de regra, sempre se preocupem se por acaso o loop de vocês tem uma chance de saída. Só vou colocar uma mensagem aqui porque eu vou fazer os outros loops aqui mesmo. Então um printf loop em while. E agora vamos fazer mais um loop que vai ser baseado num outro tipo de estrutura que é o for. Esse caso aqui é um caso muito fácil de converter para um for, porque o for tem um início, teste e incremento bem definidos. Você coloca isso bem definido dentro do seu laço, e assim que você lê a primeira linha, o cabeçalho do loop, você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já sabe qual que é a inicialização da variável, qual que é o teste que você vai ter e qual que é o incremento que essa variável vai possuir. Esse nosso laço while também é muito simples ver isso, porque ele é muito pequeno, mas é evidente que se tiver algumas dezenas de linhas a mais, pode ser que você comece a ter uma legibilidade não tão ruim assim. O for não consegue ser usado todas as vezes, porque eventualmente o valor dessa variável que tem que dar a condição de parada no while vai ser alterado por outros fatores além de um simples incremento dentro do laço. Então o while acaba sendo realmente talvez o laço mais usado dentro de programação. Mas quando você tem um início e fim bem definidos, incrementos bem definidos, o for acaba sendo muito útil porque ele já te mostra logo de cara tudo o que vai acontecer. Para a gente fazer um laço for aqui, deixa eu colocar um printf loop em for. Eu vou colocar um /n antes também para ele pular uma linha depois da última saída de dados do loop com while. E o for você pode inclusive declarar uma variável que só vai existir dentro do for. Então aqui eu posso declarar uma variável chamada b e ela vai ser 0. Essa é a inicialização. A inicialização ela poderia ser só a variável sendo atribuída algum valor, se a variável já existir, né? Se a variável já tivesse sido declarada antes. Ou você declara a variável dentro do laço e essa variável só vai existir dentro do abre e fecha chaves do bloco que esse for tiver. Isso torna a variável autocontida, ela tem um escopo local, ela vai ser desalocada logo depois e mostra claramente a inicialização que ela acaba sendo, que ela precisa, e você pode reusar ela também em outros laços, porque cada laço vai ter a sua pequena variável que não vai escapar daquele escopo. Então eu quero fazer com que ele comece em 1. O teste é o mesmo teste que nós tínhamos antes, então o b tem que ser menor ou igual a 10. E o incremento é o mesmo incremento que nós tínhamos antes, só o b++, porque é uma outra variável. E aqui o resultado também é basicamente o mesmo. O que a gente vai fazer com ele é basicamente o mesmo. É um %d aqui. E eu estou usando a variável b para ser mostrada. Comparando o laço while com o laço for, nessa situação em particular, onde você conhece qual é a inicialização, qual é o teste, qual é o incremento. O teste, o while sempre mostra, né? Mas conhecer a inicialização e o incremento é um loop bem definido, tem que ir de 1 a 10, tem que ir de 50 a 90, coisa assim. É bem mais apropriado usar o for, que ele acaba sendo mais legível. Fica mais legível, mesmo para esse tamanho pequeno de código, que o laço for nesse caso aqui. Vamos compilar o código e executar ele. E basicamente ele faz a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, exceção feita ao fato de que ele agora executa isso, a visualização
de como isso está definido, ficou mais fácil dentro do programa. Claro, só nos casos que você realmente consegue fazer isso rodar de forma adequada, onde você tem essa informação de antemão. E finalmente o nosso último tipo de laço, loop em do while, que é o do while. Ele é muito parecido com o while, exceção feita ao fato de que o while ele testa logo no começo do loop. Se por acaso as condições estabelecidas não são satisfeitas logo no começo, ele já nem anda de forma nenhuma. Então, se por acaso a condição não for satisfeita, ele não vai executar nenhuma única vez. No caso do do while, ele executa pelo menos uma vez, porque ele faz o teste no final. Isso pode parecer um problema, mas eventualmente você quer fazer o teste no final porque você executa uma série de coisas e eventualmente questiona o usuário de alguma coisa, ou busca um sensor, e então verifica se você continua ou não. Você tem que primeiro executar uma vez e então verificar o que você faz no final disso. Mas eu vou usar a mesma estrutura aqui, o índice é igual a 1, o do while. O teste é feito no final, mas é basicamente o mesmo teste, se você é menor ou igual a 10. E tem um ponto e vírgula aqui no final, para o final da sentença. O que eu vou fazer aqui, novamente a mesma coisa, então printf do %d, o valor aqui é o c agora, e da mesma forma eu incremento ele, um c++, coloco aqui no meio. Então ele vai executar dessa forma e consegue rodar adequadamente. De novo, ele vai ser muito parecido com o que o while faz, nesse caso aqui em particular. A gente tem o uso do while quando você quer executar pelo menos uma vez, ou quando você quer executar alguma tarefa e questionar o usuário, perguntar para o usuário, ou fazer um pull em um sensor para saber se você continua ou não. O do while acaba sendo bastante usado nisso. Vamos salvar. Compilar e rodar. E eu tenho basicamente a mesma coisa, o mesmo efeito, mas agora sendo tratado de uma forma diferente. E claro, eu estou usando aqui esses loops para fazer somente de 1 a 10 e com incremento único, mas eu posso fazer da maneira que eu quiser. Então, nesse caso aqui do looping for, eu posso fazer de 1 a 50 e fazer isso daqui acontecer, em vez de ser de 1 em 1, b mais igual 2, por exemplo. Ele vai contar de 2 em 2 até 50. Deixa eu só comentar essas linhas aqui. Vou colocar um comentário de bloco, barra asterisco, asterisco barra. Ele coloca em comentário toda essa parte do código. E a mesma coisa aqui, barra asterisco, asterisco barra no final aqui. Então, as linhas que estão nesse cinza estão comentadas, portanto não vão ser considerados pelo compilador. Compilar e executar. Agora estou rodando de 2 em 2. Ele vai até o limite. Perceba que ele não chegou até 50, porque contando de 1 em diante de 2 em 2, ele realmente não chegaria. Mas é para mostrar que você tem toda a flexibilidade que você quiser dentro desse laço aqui em particular. Então você pode incrementar, você pode decrementar. O que vai acontecer com a variável diz respeito ao que você quer fazer no programa. Então não é só incremento de 1 em 1, não é só incremento, também pode ser decremento, pode fazer a operação que você bem entender. No caso do while é até mais fácil, o caso while e do while, porque você faz isso em programação dentro do bloco que eles têm. E no caso do for, você está limitado a essa parte da declaração aqui dentro, apesar que você pode também alterar essa variável dentro do teu código, mas esse código vai ser ainda executado assim ao final dele. Talvez não seja bom confundir as coisas. Só para ter um último exemplo aqui, eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais útil de uma tabuada, que é quando a gente pensa no laço, é uma coisa quase lógica para fazer. Eu vou salvar esse arquivo aqui como tabuada.c e eu vou sumir com essas linhas aqui. Vou usar um for, que é a maneira mais fácil de fazer uma tabuada, já que a tabuada é bem definida. Eu tenho um início, meio e fim, sei qual que é o incremento e todo o resto. Vou usar a mesma variável b e vai ser um b++, porque é de 1 em 1 e é de 1 a
10. Então, vou colocar uma mensagem para o usuário aqui. Vou declarar um int num igual a 0 e digite um número para a tabuada. E aqui eu faço um scanf em cima desse número. Scanf de 1%d do e-comercial num, sempre passando o endereço aqui no scanf. E aqui dentro, na realidade, eu não vou só imprimir o número, mas o b, mas vou imprimir o b vezes o num, que é o valor que eu tenho, que foi entrado pelo usuário, que é a tabuada que eu tenho. Vamos ver como isso aqui compila. Então, gcc tabuada menos all output tabuada, vamos tirar daqui. Ele compilou, tabuada, vamos fazer a tabuada aqui do 5, por exemplo. Ele mostra aqui 5, 10, 15, mostra toda a tabuada. Não está exatamente mostrando tabuada para mim, só mostra esses valores todos, mas eu posso deixar essa visão um pouco melhor. Então, em vez de mostrar só o resultado, eu quero mostrar 5 vezes 1 igual, 5 vezes 2 igual. Isso quer dizer que eu tenho que mostrar o num, o b e finalmente o b vezes num. E aqui dentro eu mostro esses placeholders com o %d, eles são posicionais. Então o primeiro vai ser relativo ao num, o segundo relativo ao b, o terceiro relativo ao b vezes num, o quarto relativo a uma possível novo parâmetro. Então eu coloco eles posicionalmente na string de modelo, na saída formatada, e ele pega as variáveis à medida que ele está vendo essas variáveis sendo listadas. Então eu quero fazer o d, que seria o num, vezes o segundo número, %d, que seria o b ali, que vai ser igual a o terceiro número, que é o resultado, %d. Então percebam aqui que ele vai mostrar o num vezes b igual a b vezes num. Ele mostra ali depois. Como resultado, eu vou ter, se eu compilar a tabuada e pedir para executar, colocar o mesmo 5, mas ele tem uma saída um pouco diferente, já formatada. E essa é a intenção do printf. Você pode colocar quantos valores você quiser para você formatar a sua saída de forma adequada para satisfazer o requisito específico do programa em particular que está tratando. Bom, isso foi sobre loops. Espero que vocês tenham entendido de forma adequada. Podem me enviar dúvidas se for necessário. Obrigado e até mais.